Fazendeiro cruel. Prendida menina entre porcos, mas o touro faz madrasta se arrepender. Ana sempre soube que viver naquela fazenda era um pesadelo. A velha cabana onde dormia era mais uma cela do que um lar. O cheiro de estrume e a presença dos porcos a fizerem sentir menos humana e mais um animal aprisionado. Sua madrasta, uma mulher de olhos frios e vozes ásperas, a mantinha ali para educá-la. Mas Ana sabia que aquilo era apenas crueldade. Às vezes, ela se perguntava se a mulher sentia alguma coisa, ou se a maldade corria nas veias como o sangue. Enquanto o sol se punha, o céu se enchia de uma laranja quente, um contraste com a frieza do lugar. Ana podia ver as nuvens se tingirem de cores vibrantes, mas sua visão estava embaçada pela solidão. Sabia que observá-las era um dos poucos prazeres que lhe restava. Entre os grunhidos dos porcos e os rangidos da madeira velha, ela sonhava, lembrando-se da mãe, uma mulher amorosa, que partira cedo demais, deixando apenas memória sua. Ele não era um simples animal. Era uma criatura imponente, pertencente a uma linhagem forte. Mas agora parecia diferente. Ele soltou um rugido poderoso que ecoou por todo o lugar. O olhar do touro encontrou o de Ana. Era estranho, quase como se ele a compreendesse, como se sentisse sua dor. Com os olhos cheios de força, o touro se levantou, enfrentando as correntes que o prendiam. Ana sentiu um fio de esperança se acender dentro de si. Aquele animal, que nunca demonstrara fraqueza, encarava a prisão que o mantinha. Ela desejou poder fazer o mesmo. Um pensamento a invadiu. E se o touro conseguisse se libertar? E se a coragem dele pudesse inspirá-la a encontrar um jeito de escapar daquela vida miserável? Mas a madrasta estava sempre à espreita, aquela presença sombria que não permitia que a felicidade florescesse. A expressão dela era de desprezo, como se estivesse ciente das pequenas revoluções que podiam acontecer. Ana sentiu um nó na garganta, mas a determinação cresceu. Ela havia visto o touro lutando, e aquilo era um sinal, uma faísca de revolta contra a opressão. O peso do silêncio era quase palpável, e Ana sabia que algo estava além das correntes e do barro. O que mais sua madrasta escondia? Que segredos sombrios aquele lugar guardava? Enquanto o touro ruía ao longe, como se prometesse resistência, Ana fez uma promessa silenciosa. Ela iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. Com uma vontade renovada, decidiu que não ficaria à mercê da cruel madrasta e das correntes que a prendiam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poder. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava decidida. O rugido do touro ressoava em sua mente, infundindo-a com coragem. Enquanto seus pensamentos fervilhavam, ouviu um barulho súbito atrás dela. Uma porta rangeu e a madrasta apareceu, seus olhos frios cravados como garras em Ana. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela era like um veneno, capaz de transformar até o momento mais sereno em pesadelo. Ana hesitou, o nó na garganta voltando com força. "Eu só estava olhando os porcos", mentiu, sentindo o coração acelerar. Mas a madrasta não estava convencida. Ela se aproximou, o cheiro do estrume a cercava como um manto. "Má ideia, garotinha. Você sabe que eles não gostam de estranhos."
Mas antes que pudesse argumentar, um grito cortou o ar. Ana e a madrasta se voltaram para a origem do som. O touro, em um esforço heróico, havia conseguido romper as correntes que o prendiam. Ele relinchou, a força de sua batalha carregando uma energia vibrante. A casa e a fazenda ficaram em silêncio, como se o mundo inteiro estivesse contendo a respiração. Ana mal teve tempo de processar aquilo. O touro, agora livre, disparou em direção à porta da cabana. Com um golpe poderoso, ele arrombou a entrada, empurrando a madrasta para o lado. O impacto fez com que ela caísse no chão, e Ana sentiu um brilho de esperança. "É a chance!" gritou para si mesma. Mas quando a poeira sentou, a cena que se desenrolou era muito mais estranha do que ela imaginava. O touro, com uma força brutal, não estava apenas correndo. Ele estava indo em direção a um barril que sempre estivera atrás da cabana. Com os chifres, ele fez o barril rolar, revelando algo debaixo dele. Ana se aproximou, seu coração disparando de ansiedade. O que poderia ser? E quando finalmente chegou mais perto, ela viu. Era um compartimento escondido, cheio de cartas e fotografias empoeiradas. O rosto no meio das fotos fez seu estômago virar. Era sua mãe, mas com a madrasta ao seu lado, sorrindo. Um sorriso completo, como se fossem grandes amigas. Mas havia mais. Ao fundo, um homem que Ana nunca vira. E ao lado dele, uma inscrição que disse tudo: "Meu verdadeiro amor." O choque percorreu seu corpo como um raio. As cartas, então, eram mais que simples peças de papel. Ana rapidamente as pegou, lendo às pressas. Ela estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. "Você nunca deveria ter descoberto isso", disse uma voz, quebrando a quietude. Era a madrasta, que se levantou, uma expressão de fúria quase demoníaca em seu rosto. "Você não percebe? É tudo culpa sua. Se você tivesse se comportado, nada disso teria acontecido." Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As informações que antes a enchiam de esperança agora eram uma bomba prestes a explodir. "O que você escondeu de mim?" ela questionou, a voz tremendo, um aperto firme no peito. "Segredos podem ser perigosos", respondeu a madrasta, avançando na direção de Ana. "E você pode pagar um preço alto por sua curiosidade." O coração de Ana disparou, e em um movimento instintivo, ela se viu recuando, o olhar fixo naquelas cartas que pareciam conversar com o passado. O touro, agora aos fundos, emitiu um rugido como um aviso. Existia uma tensão no ar, e ela percebeu. A verdadeira luta estava apenas começando. As perguntas martelavam sua mente. O que mais sua madrasta escondia? Quem era aquele homem? E, principalmente, quem realmente era ela? E assim, naquele momento, Ana soube que sua vida nunca voltaria a ser a mesma. Ana sentiu seu coração quase parar quando as palavras da madrasta ecoaram em sua mente. A câmara de cartas e fotos parecia pegá-la em uma teia de mentiras. A fúria e o desprezo no rosto da mulher eram palpáveis. "Por que você nunca me disse? Quem era aquele homem?" A cada palavra, a voz de Ana crescia em intensidade. O que era silêncio há pouco, agora se tornava um campo de batalha. "Ele não é da sua conta", a madrasta gritou, interrompendo Ana de forma abrupta. Havia um tremor em suas mãos, como se a fúria fosse apenas um disfarce para um medo hibernando dentro dela. E antes que Ana pudesse reagir, outra reviravolta aconteceu. De repente, um grito alto e estridente cortou o ar, puxando o foco para a porta da cabana. A visão de uma figura alta e esquelética apareceu atrás da porta. A sombra dançava com a luz do sol poente.
Os olhos eram profundos e escuros. Para a surpresa de Ana, era seu pai. Mas ela não o via há anos, e, no entanto, ele estava ali, com um olhar que misturava desespero e determinação. Ana! Ele gritou, o som rasgando o ar pesado da fazenda. Saia! Rápido! A expressão no rosto dele falava mais que 1000 palavras. Ele não estava apenas pedindo, estava implorando. A madrasta, porém, ficou paralisada. O choque tomou conta do seu semblante. Você não deveria estar aqui. Eu disse que você não poderia voltar. A voz dela era um eco de terror, e Ana sentiu um nó se apertar em seu estômago. Que jogo é esse? Ana perguntou, a confusão tomando conta dela. E que diabos estava acontecendo? O mundo parecia rodar. Havia uma história oculta, um eco sombrio, e ela estava apenas começando a perceber. Ele não é o que você pensa que é, a madrasta gritou, gesticulando. Ana, fique longe dele. Ele não veio aqui para proteger você, mas para destruir. As palavras dela eram venenosas, e Ana não sabia mais em quem acreditar. Antes que a tensão pudesse crescer mais, a porta se escancarou. Com um movimento brusco, seu pai entrou, seus olhos não se desviando da mulher. E naquele momento, algo no olhar dele fez Ana hesitar. Ele não parecia assustado, parecia ferido. Então, a revelação chegou como um raio. Você não é minha filha. Ele disparou a verdade como uma bala, cortando o silêncio. Levaram você de mim. O choque fez Ana recuar. As cartas nas suas mãos pareciam quentes, como se queimassem. O quê? Questionou, a voz embargada. Eu sou sua filha. Não, você não é. Você é como ela, indicou a madrasta, que agora estava congelada. O rosto dela era uma máscara de raiva e confusão. Havia uma ligação, um entrelaçado que desafiava a própria lógica. Você foi trocada no hospital, disse ele, e Ana sentiu sua cabeça girar. O passado, as lembranças, tudo parecia uma ilusão. O que você está dizendo? Que eu sou filha dela? O horror a invadiu. Sim, e tudo o que ela fez, todos os anos que te manteve longe de mim, foram por um motivo. Uma onda de emoção atravessou Ana. A mulher que a criara era uma desconhecida, e seu verdadeiro pai estava diante dela. As verdades que ela acreditou eram ilusões. O que significava tudo isso? E se o que ela sentia pela madrasta fosse apenas uma mentira? Enquanto tudo girava em sua mente, o touro rugiu novamente ao fundo, como se percebesse a gravidade da situação. A tensão no ar era palpável. Ana estava no centro de um turbilhão. Ela entendia que a luta estava apenas começando. E agora, Ana sabia que precisava decidir: permanecer naquele lugar tóxico ou seguir o mistério que envolvia seu verdadeiro pai. O eco das palavras dele ressoava em sua mente, mas de repente, tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais foi escondido? E o touro? Ele ainda aguardava, talvez um guardião de segredos ainda mais profundos. Ana sentiu seu coração quase parar, quando as palavras do pai ecoaram em sua mente. Você não é minha filha. O impacto da revelação quase a fez desmaiar. Ela havia construído sua vida em torno de uma identidade que agora parecia desmoronar. O touro, solene ao fundo, rugiu novamente, como se também sentisse a gravidade da situação. Como você pode dizer isso? Ana gritou, o desespero lhe invadindo. Ela olhou de um para o outro, a tensão entre os dois crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. Você está falando como se eu fosse um erro. Não sou eu quem diz isso, o pai respondeu, a voz carregada de dor. Fui enganado. Você foi trocada assim que nasceu. A mulher que você chama de madrasta, ela planejou tudo.
A madrasta, que até então parecia impenetrável, agora tinha os olhos arregalados de pânico. Cale-se, ela gritou, com raiva e medo. Ana, não acredite nele. Ele só quer o controle de você. Ana sentiu um nó na garganta. A revelação do pai queimava dentro dela, mas o desespero da madrasta também a confundia. Quem era realmente aquela mulher? Ela olhou para o touro e depois para as cartas que ainda segurava. O que mais poderia estar escondido? Por que você nunca me contou? Ela exigiu, encarando a madrasta. Quem era aquele homem nas fotos? O que você está escondendo? O olhar da madrasta escureceu. Você não entende, Ana. Eu fiz isso para te proteger. Se eles soubessem que você é, e se você descobrir a verdade, seus olhos nunca mais verão a luz. Quem são eles? Ana questionou, tentando compreender o enigma em volta dela. O chão sob seus pés parecia deslocar-se a cada resposta que recebia. E como se uma bomba tivesse sido acionada, a porta da cabana se abriu abruptamente. Um grupo de homens, armados e com expressões sérias, entrou como um furacão. O ar ficou tenso e o controle da situação rapidamente se esvaiu. Ana! Um dos homens gritou, fazendo a madrasta recuar, o medo estampado em seu rosto. Você precisa vir conosco. Estamos aqui para te proteger. Proteger? De quê? Ana, confusa, se sentiu puxada em direções opostas. A verdade começava a ficar mais complexa, um quebra-cabeça impossível de montar. A sua madrasta não é quem diz ser. Um dos homens, com um olhar grave, apontou para ela. Ela se infiltrou na sua vida por uma razão. Você está em perigo e não posso deixar que ela te leve de volta. Os olhos de Ana estavam arregalados, o coração acelerado. Tudo o que ela conhecia estava se quebrando. A madrasta, que sempre a havia tratá-lo como uma escrava, poderia ser a verdadeira vilã. Não, isso não pode ser verdade. Ana declarou, sua voz falhando. Mas ao encarar aquele homem, sentiu uma estranha sensação de conexão. Ele parecia familiar, talvez até mesmo como um aliado. Você precisa escolher, Ana, ele disse, sua voz grave. Fique com ela e estará condenada. Venha conosco e descobrirá a verdade sobre você. O pai de Ana olhou para ela, seu rosto revelando um misto de súplica e intensidade. Você não pode confiar naquilo que foi construído sobre mentiras. A vida inteira, tudo que você amou, tudo que você conhece, pode ser um jogo de poder. A madrasta, agora encurralada, lançou um olhar de fúria e desespero. Você não pode levá-la. Eu sou sua mãe. Ela é minha. Ana ficou sem palavras, sentindo a vertigem de estar entre duas vidas que não pareciam ser suas. A cada segundo, a pressão aumentava e a verdade pulsava ao seu redor como um eco ensurdecedor. A figura do homem armado como herói, o olhar de desespero do pai, a raiva da madrasta. Tudo girava como um carrossel cheio de segredos. Naquele momento, a decisão parecia quase impossível. Ela percebeu que não tinha apenas escolhido sua própria vida, mas o destino de todos ao seu redor. E o que se escondia por trás daquela fazenda, as sombras que a seguiam como um lobo faminto, só se tornavam mais sombrias. Ana respirou fundo, seu coração pulsando em cada parte de seu corpo. Então, o que eu faço agora? Ela questionou. A única saída sendo o mistério que cada um dela guardava. E ao observar a intensidade no rosto de todos os homens ao redor, ela soube que o que estava por vir não seria fácil, e que, de alguma forma, todos os personagens em sua história estavam prestes a... Ana respirou fundo, seu coração pulsando em cada parte do corpo. Então o que eu faço agora? Ela questionou. A única saída sendo o mistério que cada um dela guardava. Mas antes que pudesse processar essas palavras,
Os homens armados avançaram, e o ambiente explodiu em movimento. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto seguiam em direção à madrasta. A tensão crescia, como um fio esticado prestes a romper. Ana sentiu o medo atravessar seu corpo, cada batida do coração soando como um tambor ensurdecedor. O grupo de homens cercou a madrasta, criando um clima de opressão que parecia sufocar o ar. "Você não pode levar a Ana!" a madrasta gritou, seu desespero quase palpável. "Ela é minha!" Uma sombra de pânico cruzou seu rosto, enquanto ela tentava recuperar o controle. Ainda atordoada, Ana viu seu pai se aproximar, segurando os ombros dela. "Ana, escute. Eles falam a verdade. Você não pode confiar nela." Sua voz era urgente, carregada de uma emoção intensa que parecia ecoar na própria alma da fazenda. Mas quando Ana se virou para encarar a madrasta novamente, tudo mudou. A expressão da mulher, antes furiosa, transformou-se em algo que Ana não consegue descrever. Era uma mistura de raiva e tristeza. Como se a verdadeira intenção de sua madrasta estivesse prestes a ser revelada. E naquele instante, algo estourou. Um estrondo alto cortou o ar. O touro, que até então permanecera em segundo plano, disparou em direção à porta da cabana como um foguete. O pânico se espalhou e todos se viraram. O animal, em um movimento inesperado, avançou em direção à madrasta, que recuou com um olhar aterrorizado. "Não, pare!" ela gritou, mas o touro já não a ouvia. Entretanto, foi o que aconteceu a seguir que deixou todos em choque. O touro, ao encostar os chifres na estrutura de madeira da cabana, conseguiu abrir uma passagem secreta na parede. O barril rolou, revelando uma câmara oculta. O que estava lá dentro? Nenhum deles ousava perguntar. Uma luz fraca brilhou, e em meio à escuridão, Ana viu algo que a fez paralisar. Dentro da câmara estavam mais cartas e fotos, mas não eram apenas aquelas que ela pensava que haviam sido escondidas. Ao fundo, algo ainda mais impressionante. Uma caixa de madeira antiga, adornada, com um nome gravado à pressa. O nome dela. "Ana", sussurrou, olhando em volta. A confusão tomando conta. "Essa é a verdade. Você é muito mais do que pensou." O homem armado gritou, interrompendo seus pensamentos. "Aquela mulher não é sua mãe. Você é parte de uma linhagem muito mais poderosa." "Mãe?" Ana murmurou, enquanto sentia o chão desmoronar sob seus pés. "O que você quer dizer com isso? Você é a chave." O homem parecia estar em um estado de frenesi. "Você deve vir conosco antes que seja tarde demais. Eles estão chegando." Aquelas palavras foram como um trovão. Ela percebeu que, na verdade, não só estava com medo de descobrir a verdade, mas agora temia que havia aspectos de sua vida que eram além do que qualquer um podia imaginar. O que ela realmente era? E quem eram eles? A madrasta, agora claramente se sentindo acuada, gritou: "Não, Ana, você não pode ir. Eles só querem usar você." Mas Ana já estava apanhando as cartas e mergulhando na caixa que o touro havia revelado. Quando a caixa se abriu, uma luz ofuscante invadiu a cabana e, em seguida, Ana viu uma figura familiar surgir. Era uma mulher, mulher de família, mas não qualquer mulher. Ana reconheceu a mãe, não a que conheceu, mas uma muito mais velha, mais forte. A imagem dela irrompeu como um facho de luz, envolvendo-a. "Ana", sua mãe disse, e tudo se perdeu em um turbilhão de sentimentos. As revelações eram de deixar louco. Quem Ana realmente era? A ligação entre ela e a madrasta, a verdade sobre seu pai e a luta pela liberdade.
Tudo era um jogo de xadrez imenso, fulminante. Antes que pudesse desgrudar os olhos da imagem, um estrondo ensurdecedor revirou a magia. Barulhos de sirenes e gritos se aproximavam, ecoando na fazenda como um prenúncio de calamidade. A última coisa que Ana viu foi a expressão aterrorizada da madrasta. "Eles estão aqui!" ela gritou, mas já não havia tempo. A decisão de Ana estava batendo como um tambor, e a decisão que tomasse mudaria o curso de sua vida para sempre. Ela não sabia a quem seguir, mas sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. E agora a verdadeira luta estava prestes a começar. Ana respirou fundo, seu coração pulsando em cada parte do corpo. "Então, o que eu faço agora?" ela questionou, a única saída sendo o mistério que cada um dela guardava. Mas antes que pudesse processar essas palavras, os homens armados avançaram e o ambiente explodiu em movimento. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto seguiam em direção à madrasta. A tensão crescia, como um fio esticado prestes a romper. Ana sentiu o medo atravessar seu corpo, cada batida do coração soando como um tambor ensurdecedor. O grupo de homens cercou a madrasta, criando um clima de opressão que parecia sufocar o ar. "Você não pode levar a Ana!" a madrasta gritou, seu desespero quase palpável. "Ela é minha!" Uma sombra de pânico cruzou seu rosto, enquanto ela tentava recuperar o controle. Ainda atordoada, Ana viu seu pai se aproximar, segurando os ombros dela. "Ana, escute! Eles falam a verdade. Você não pode confiar nela." Sua voz era urgente, carregada de uma emoção intensa que parecia ecoar na própria alma da fazenda. Mas quando Ana se virou para encarar a madrasta novamente, tudo mudou. A expressão da mulher, antes furiosa, transformou-se em algo que Ana não consegue descrever. Era uma mistura de raiva e tristeza, como se a verdadeira intenção de sua madrasta estivesse prestes a ser revelada. E naquele instante, algo estourou. Um estrondo alto cortou o ar. O touro, que até então permanecera em segundo plano, disparou em direção à porta da cabana como um foguete. O pânico se espalhou e todos se viraram. O animal, em um movimento inesperado, avançou em direção à madrasta, que recuou com um olhar aterrorizado. "Não, pare!" ela gritou, mas o touro já não a ouvia. Entretanto, foi o que aconteceu a seguir que deixou todos em choque. O touro, ao encostar os chifres na estrutura de madeira da cabana, conseguiu abrir uma passagem secreta na parede. O barril rolou, revelando uma câmara oculta. O que estava lá dentro? Nenhum deles ousava perguntar. Uma luz fraca brilhou, e em meio à escuridão, Ana viu algo que a fez paralisar. Dentro da câmara estavam mais cartas e fotos, mas não eram apenas aquelas que ela pensava que haviam sido escondidas. Ao fundo, algo ainda mais impressionante. Uma caixa de madeira antiga, adornada, com um nome gravado à pressa. O nome dela. Ana, sussurrou, olhando em volta, a confusão tomando conta. "Essa é a verdade. Você é muito mais do que pensou." O homem armado gritou, interrompendo seus pensamentos. "Aquela mulher não é sua mãe. Você é parte de uma linhagem muito mais poderosa." "Mãe?" Ana murmurou, enquanto sentia o chão desmoronar sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" "Você é a chave." O homem parecia estar em um estado de frenesi. "Você deve vir conosco antes que seja tarde demais. Eles estão chegando." Aquelas palavras foram como um trovão. Ela percebeu que, na verdade, não só estava com medo de descobrir a verdade, mas agora
Temia que havia aspectos de sua vida que eram além do que qualquer um podia imaginar. O que ela realmente era? E quem eram eles? A madrasta, agora claramente se sentindo acuada, gritou: "Não, Ana, você não pode ir. Eles só querem usar você." Mas Ana já estava apanhando as cartas e mergulhando na caixa que o touro havia revelado. Quando a caixa se abriu, uma luz ofuscante invadiu a cabana, e em seguida, Ana viu uma figura familiar surgir. Era uma mulher, mulher de família, mas não qualquer mulher. Ana reconheceu a mãe. Não a que conheceu, mas uma muito mais velha, mais forte. A imagem dela irrompeu como um facho de luz, envolvendo-a. "Ana", sua mãe disse, e tudo se perdeu em um turbilhão de sentimentos. As revelações eram de deixar louco. Quem Ana realmente era. A ligação entre ela e a madrasta, a verdade sobre seu pai e a luta pela liberdade. Tudo era um jogo de xadrez imenso, fulminante. Antes que pudesse desgrudar os olhos da imagem, e estrondo ensurdecedor revirou a magia. Barulhos de sirenes e gritos se aproximavam, ecoando na fazenda como um prenúncio de calamidade. Ana viu seu pai hesitar ao ver a mulher. Um misto de choque e reconhecimento cruzou seu rosto. "Elas, você", balbuciou, enquanto o mundo ao redor parecia congelar. A mulher olhou para o pai e, com um gesto imperceptível, ele recuou como se tivesse visto um fantasma. "Você não deveria estar aqui", ele sussurrou, a voz embargada de desespero. Ana ficou aturdida. Se aquela mulher era sua mãe, o que ele estava escondendo? E por que ela parecia tão familiar? A confusão alimentou sua ansiedade. "Eu não entendo. Quem é você realmente?" perguntou, sentindo seu coração acelerar. A mulher sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era como se ela estivesse prestes a revelar uma verdade devastadora. "Ana, eu sou sua mãe, mas não da forma que você pensa. Sou parte de algo muito maior." Sua voz era suave, mas carregada de um peso que fazia o ar ao redor deles vibrar. "Ana, você deve saber, você não é simplesmente uma menina comum. Você é a escolha", a mulher disse, e o peso dessas palavras ricocheteou em Ana, fazendo-a sentir um nó profundo na garganta. "Escolha?" ela ecoou, confusa. "Escolha do quê?" Mas antes que pudesse obter uma resposta, a estrutura da cabana começou a tremer. A porta foi arrombada com um estrondo, e a entrada dos homens ficou repleta de sombras que avançavam. "As sombras vieram buscar você", gritou um deles, sua expressão de pânico alarmando a todos. A verdade selada em sua identidade começava a tocar o fundo do abismo. Sem aviso, a madrasta avançou, sua fúria agora devastadora. "Você não vai levá-la", ela gritou, como uma leoa defendendo seu filhote. A luz ao redor da caixa parecia vibrar. Ana, com o coração acelerado, ficou em pé entre os dois lados, sentindo o peso da decisão no ar. O grupo de homens e a figura da mãe sombria e poderosa a cercavam, prendendo-a em um limbo de verdades não reveladas. O mundo em suas mãos estava mudando, e não havia como voltar atrás. Como se a realidade estivesse se desdobrando, Ana sentiu que estava prestes a entrar em um ciclo que revelaria o verdadeiro propósito de sua vida. Mas quem realmente era ela? E o que mais estava prestes a ser revelado? Ana respirou fundo, seu coração pulsando em cada parte do corpo. "Então o que eu faço agora?" ela questionou, a única saída sendo o mistério que cada um dela guardava. Mas antes que pudesse processar essas palavras, os homens armados avançaram, e o ambiente explodiu em movimento. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto seguiam em direção à madrasta. A tensão crescia, como um fio esticado prestes a romper.
Ana sentiu o medo atravessar seu corpo, cada batida do coração soando como um tambor ensurdecedor. O grupo de homens cercou a madrasta, criando um clima de opressão que parecia sufocar o ar. "Você não pode levar a Ana!" A madrasta gritou, seu desespero quase palpável. "Ela é minha!" Uma sombra de pânico cruzou seu rosto enquanto ela tentava recuperar o controle. O pai de Ana se lançou à frente, sua expressão desesperada. "Ana, escute! Eles falam a verdade. Você não pode confiar nela." Sua voz estava carregada de emoção, e Ana hesitou, o coração batendo forte. A estrutura da cabana começou a tremer. Os homens armados se moviam com urgência. "As sombras vieram buscar você!" Um deles gritou, enquanto se posicionavam defensivamente. Ana olhou para sua madrasta, buscando apoio, mas viu apenas medo estampado naqueles olhos frios. Então, a mulher ao lado dela se mexeu. "Ana, por favor, você não sabe o que está fazendo." A voz dela tremia. Mas Ana já não sabia mais em quem acreditar. A tensão no ar crescia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então aconteceu. Um estrondo ecoou, e as paredes da cabana pareciam querer desmoronar. O touro, que até então estava em um canto, disparou em direção à porta da cabana. O impacto foi forte, e todos se viraram para olhar, as expressões de choque se espalhando rapidamente. No momento em que o touro se lançou para fora, algo estranho aconteceu. No exato instante em que o animal cruzou a soleira, um brilho ofuscante emanou de dentro da cabana, e em meio à luz, algo emergiu, uma figura obscura, envolta nas sombras. Ana gritou, mas suas palavras perderam-se na cacofonia da cena surreal. A figura, que se aproximava lentamente, era tanto familiar quanto estranha. A voz soou como um eco. "Você não deveria estar aqui." Era uma mulher. Sua essência fazia o coração de Ana acelerar. O queixo dela caía, enquanto uma onda de reconhecimento atravessava a sala. "Mãe?" sussurrou Ana, mal acreditando. A mulher parecia com sua mãe, mas a expressão em seu olhar era sombria, como se carregasse o peso de segredos antigos. Não, isso não pode ser." A madrasta gritou em pânico, os olhos arregalados. "Você não pode acreditar nela. Ela não é quem diz ser." O desespero tomava conta daquela cena. E então, em um movimento rápido, a mulher das sombras estendeu a mão. "Ana, você precisa entender." Mas antes que ela pudesse completar a frase, a cabana foi sacudida por um tremor ainda mais forte. O chão sob seus pés vibrava, e uma fissura começou a se abrir no solo. "O que está acontecendo?" Foi tudo o que Ana conseguiu dizer, a adrenalina disparando em suas veias. E então, uma revelação devastadora despontou. Ela não é apenas sua mãe." A figura no meio da luz disse, sua voz ecoando com um poder indescritível. "Ela é a razão do seu destino, responsável por tudo." Ana se sentiu paralisar. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo de uma vez. "Não, você está mentindo!" gritou, olhando para a madrasta, que agora parecia deslizar lentamente para trás, como se tentasse escapar. Mas a mulher, agora parcialmente iluminada pela luz intensa, continuou. "Ana, você foi escolhida, e eu sou sua verdadeira ligação com este mundo. A linhagem que flui em você é mais do que sangue. É o legado de um poder que foi roubado, e a madrasta quer impedi-la de descobrir a verdade." As palavras cortaram como faca. Ana olhou de um para outro, sentindo cada batida de seu coração reverberar em seu peito como um tambor. E em um instante, tudo fez sentido, e não fazia sentido ao mesmo tempo. A figura que provavelmente era sua mãe, a proteção da madrasta, e o passado sombrio emaranhado em segredos. Então os homens começaram a gritar novamente, e tudo desmoronou. As luzes piscavam enquanto o chão se quebrava sob a pressão crescente. A madrasta estava colapsando, seus olhos cheios de fúria e desespero.
Ana, não me abandone. Você é minha. Não deixe que ela te mantenha cega. E com isso, a estrutura da cabana desabou em uma nuvem de poeira e sombras. Ana estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Mas a verdade seria a última coisa que ela poderia ver. Tudo ao seu redor estava em caos. E no ai do furacão, Ana sentiu que estava prestes a desvendar algo completamente inesperado. Algo que deixaria todos em choque, dobrando a linha entre família e traição. O que realmente significava aquilo tudo? A figura sombria diante dela. Era sua libertadora ou sua maior ameaça? E enquanto tudo escurecia, a única certeza era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana respirou fundo, sentindo o chão tremer sob os pés. O caos ao redor a envolvia, como um manto pesado. A luz que emergia da caixa parecia a única esperança em meio ao desespero. Mas a revelação da mulher em meio às sombras a paralisava. Quem era ela realmente? E o que significava tudo aquilo? As palavras ecoavam na mente de Ana. Você é a chave. As sombras ao redor pareciam dançar, pressionando-a contra a parede. O medo batia forte em seu peito. Antes que pudesse pensar, um grito cortou o ar. Saia! Agora! Um dos homens gritou, sua voz intensa, cravada de urgência. O touro seguia reto em direção à porta da cabana, mas a estrutura continuava a ruir. Rápido, Ana! A voz era do pai, que a puxava para longe da mulher sombria. Mas ao fazer isso, o chão sob ele se quebrou, e um buraco se abriu, tragando tudo ao seu redor. Ana caiu, e enquanto descia, sentiu uma mão puxá-la. Era a madrasta, apavorada, o olhar dela um misto de ódio e necessidade. Você não pode ir, eu sou sua mãe, você não pode acreditar nela. A voz dela era um grito desesperado, atravessando o eco dos gritos, mas algo a deteve. O que faria se deixasse levar por aquele turbilhão? Foi então que a verdade relampejou em sua mente. Não, você não é minha mãe. Ela sussurrou, os olhos dela se estreitando em surpresa. Mas a resposta da mulher foi imediata, rápida como um raio. Não sou a única a esconder segredos, Ana. A madrasta gritou, enquanto puxava Ana para mais perto. Os olhos dela brilhavam como se estivessem prestes a explodir. Há coisas que você ainda não sabe sobre sua verdadeira família. Coisas que envolvem seu pai. Ana ficou paralisada. O que ela estava dizendo? Seu pai? Então a estrutura desabou mais uma vez, e Ana sentiu a terra vibrar sob seus pés. Tudo começou a rodar, e a cena se mesclava em um emaranhado de sombras e luzes. Você precisa entendê-la. Ela não é o que você pensa, gritou o homem armado, sua expressão tensa. Os outros homens seguraram suas armas como se pudessem disparar a qualquer momento. Qual é a verdade? Ana gritou, seu coração drenado pelo medo e confusão. A madrasta avançou novamente, quase maníaca. Você não sabe. O que existe nesse lugar é mais do que você pode imaginar. Mas o que poderia ser mais do que tudo que já havia enfrentado? A tensão no ar era palpável. De repente, uma luz intensa explodiu em volta deles, quase cegando Ana. O brilho revelava a figura da mulher, agora mais próxima, mais iluminada. Ana! Ela gritou, mas a voz estava distorcida e cheia de dor. Em um movimento surpreendente, a mulher deixou escapar algo do bolso, uma pequena chave. E num segundo, a cabana tremeu mais forte, e todos ao redor se calaram, olhando aquela chave em queda. Ana viu o pai dela, um sinal de reconhecimento em seu rosto. A chave é o que você precisa. Tudo isso é um teste. Ele estendeu a mão em direção a Ana, os olhos implorando. Você deve escolher. E quando a chave caiu, tudo ficou em silêncio.
O tempo pareceu congelar. A madrasta ficou paralisada, um horror estampado em seu rosto. Os homens recuaram, o medo agora misturado com um senso de alerta. Mas onde estava a saída? Ana queria gritar que tudo isso era loucura, que os segredos a sufocavam. As vozes dentro da cabeça dela cresciam como um turbilhão. E então, ao tocar no chão, a chave cintilou, lançando um claro feixe de luz em direção à parede fissurada. A passagem se abriu como um portal, revelando uma porta que parecia pulsar com energia. A verdade estava ali, à sua frente, como um quebra-cabeça esperando para ser montado. E diante dela, uma escolha: seguir em frente ou ser puxada de volta para as sombras. Mas antes que pudesse decidir, um tremor final atravessou o chão, e um último grito ecoou. Ana, não! Era o pai, e a expressão dele deixava claro. Tudo o que ela pensava saber estava prestes a mudar de forma irrevogável. E pela primeira vez, Ana percebeu que a chave não era apenas uma chave. Era um símbolo de um legado esquecido. Então, quem verdadeiramente a cercava? A luz pulsava, e a decisão que ela tomasse revelaria mais do que esperava, mudando o curso da história para sempre. Ana respirou fundo, sentindo o chão tremer sob os pés. O caos ao redor a envolvia, como um manto pesado. A luz que emergia da caixa parecia a única esperança em meio ao desespero. Mas a revelação da mulher em meio às sombras a paralisava. Quem era ela, realmente? E o que significava tudo aquilo? As palavras ecoavam na mente de Ana. Você é a chave. As sombras ao redor pareciam dançar, pressionando-a contra a parede. O medo batia forte em seu peito. Antes que pudesse pensar, um grito cortou o ar. Saia! Agora! Um dos homens gritou, sua voz intensa, cravada de urgência. O touro seguia em direção à porta da cabana, mas a estrutura começava a ruir. Rápido, Ana! A voz era do pai, que a puxava, o rosto paralisado em desespero. Mas a verdade estava ali, pulsando diante dela. O brilho da chave brilhava como um farol, enquanto a figura da mulher das sombras se aproximava. Seus olhos penetrantes, fixos em Ana. Você precisa vir comigo. A mulher estendeu a mão, a voz cheia de uma urgência estranha. Ana hesitou, o coração batendo forte, a adrenalina disparando. Mas então, algo no olhar dela fez com que um nó se formasse na garganta de Ana. Aquela mulher era assustadoramente familiar. Quem é você? Ana perguntou, o medo transparecendo em cada sílaba. Que você quer de mim? Você não pode mais ficar aqui. O mundo que você conheceu é uma fachada. Você foi enganada. A mulher estava cada vez mais próxima, a intensidade da situação crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. A madrasta, ao fundo, gritou: Ana, não acredite nela. É uma mentira. O desespero em seu tom fez com que Ana parasse. As palavras ecoaram em sua cabeça, como um eco, confundindo seus sentimentos. E então, como um raio, a verdade explosiva surgiu. Os homens armados se dispersaram, enquanto uma nova figura entrou de forma abrupta. Era outra mulher. Esbelta, cabelos longos e os olhos de uma cor que Ana reconhecia, mas nunca pensou ver novamente. Mãe! Ana exclamou, as palavras escorregando de seus lábios. A mulher virou-se para Ana e, por um instante, tudo pareceu desacelerar. Você não pode ficar com ela. Ana, eu estou aqui para te proteger. Mas a expressão dela era uma mistura de amor e preocupação, que só aumentava a confusão. Você está viva! Ana sentiu as lágrimas brotarem, a intensidade do momento quase a sufocando. Mas aquela mulher
não parecia ser a mesma que ela lembrava. Algo estava errado. Não, não, você não pode confiar em nenhuma delas. A madrasta estava em pânico, seus olhos agora cheios de uma necessidade desenfreada de controle. Ana, elas querem usar você. Nesse exato momento, o chão começou a tremer de novo, e a luz ao redor da chave começou a pulsar como um coração acelerado. A cabine era um campo de batalha entre a verdade e uma mentira angustiante. E entre gritos e sussurros, um brilho ofuscante parecia crescer, emergindo da caixa. A figura da mulher que Ana reconhecera começou a desvanecer-se em uma fumaça fina, enquanto a outra mulher avançava, revelando um rosto que Ana nunca pensou que veria. O semblante do homem nas fotografias. Ela não é sua mãe, Ana. O homem apareceu, a verdade dele ecoando através do ar como um eco do passado, que nunca deveria ter sido esquecido. Ana ficou paralisa. Você? Quem é você? Perguntou, as palavras quase sussurradas. O homem fez uma pausa, os olhos fixos em Ana, e então disse: Eu sou seu verdadeiro pai. Eu também fui enganado. As palavras cortaram fundo. Enganado? Como assim? O que você está dizendo? Você não é como eles. Você é especial, e eles precisam de você para proteger uma linhagem que corre através de suas veias. Você não pode ficar aqui, ou será condenada. A sala parecia girar à sua volta, enquanto as peças do quebra-cabeça se montavam rapidamente. Quem eram essas mulheres? O que realmente acontecia? E o touro ao fundo continuava rugindo, como se soubesse que a tempestade era maior do que todos ali. Justo quando Ana estava prestes a perguntar algo mais, a estrutura da cabana tremeu novamente, e um som ensurdecedor irrompeu, fazendo todos pararem. Uma explosão, um burburinho no ar, e as sombras começaram a se fechar em volta deles. O verdadeiro inimigo estava se aproximando. E nesse momento crítico, a luz que emanava da chave se extinguiu, mergulhando o ambiente na escuridão. Ana sabia que a decisão que tomasse era maior do que a vida dela. Era sobre um legado escondido, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela tinha que escolher, mas o que seria mais devastador? Abrir a porta ou ficar presa nos mentirosos ao seu redor? A resposta estava além do alcance, e o tempo estava se esgotando. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a luz da chave iluminava tudo ao seu redor. O caos tomou conta da cabana, mas havia algo poderoso em suas mãos, um símbolo que poderia mudar o destino de todos. Olhou para a figura de sua mãe nas sombras. Ela era uma presença que parecia querer guiá-la, mas também um enigma que precisava ser. Eu não sou sua propriedade. E com um grito de determinação, Ana ergueu a chave, deixando a luz brilhar intensamente. O que ela sabia agora a tornava livre. O touro rugiu, fazendo a estrutura tremer, e a luz da chave criou um caminho na escuridão. É agora ou nunca. Ela deu um passo, avançando em direção à porta iluminada. A expressão no rosto de sua mãe se suavizou. Vá, minha filha. É seu momento. As palavras dela ecoavam como uma promessa, e naquele instante, Ana compreendeu. Ela não estava sozinha. A coragem que seu pai e sua mãe lhe transmitiam a guiava, e a escolha que fazia poderia trazer a liberdade. Quando a porta se abriu, uma onda de luz a envolveu. E naquela fração de segundo, a verdade se desenrolou. Não era apenas uma luta pela liberdade. Era uma luta por um legado, por quem ela realmente era. Com um último olhar para a madrasta, que estava paralisada pelo medo, Ana respirou fundo, decidida. Sinto muito, mas eu escolho a verdade. Com um salto, cruzou a porta e se viu em um mundo novo. Nuvens escuras se dissipavam,
dando lugar a um céu claro e brilhante. O vento soprou gentilmente em seu rosto, e a liberdade parecia palpável. Mas no canto da mente de Ana, pequenas dúvidas ainda dançavam, e à sua volta, a feição de sua mãe se tornava mais clara. Você é mais forte do que imagina, Ana. Em meio ao novo amanhecer, ela finalmente se sentiu completa. Olhou para trás, para o caos que deixava para trás, e sabia que a luta estava longe de terminar. Novas batalhas a esperavam, segredos para desvendar e verdades a aceitar. Mas por agora, a luz da esperança ofuscava as sombras do passado. E enquanto caminhava para a vida que estava prestes a moldar, uma sensação pulsante a acompanhava. Tudo era possível. Olhar para o futuro a fazia sentir-se viva. Agora, antes que você se vá, preciso pedir uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ficar por dentro de tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Comunique suas reações e teorias sobre o final nos comentários. Seu envolvimento é o que nos motiva a trazer mais conteúdos incríveis. Vamos lá, faça parte desta jornada.